Áreas amplas, isoladas, camadas de obstáculos que dificultam a aproximação, paredes altas, impenetráveis. Durante séculos, as fortalezas foram importantes instrumentos de defesa. Mas na sociedade atual, transformada pela revolução tecnológica, muros e fossos dão lugar a protocolos e algoritmos, ferramentas fundamentais para a proteção de pessoas, empresas ou mesmo nações inteiras das ameaças do universo digital. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre cibersegurança. O crescimento exponencial da tecnologia e dos processos de digitalização vêm acompanhados do aumento, na mesma escala, das ameaças próprias do universo digital. Phishing, malware ou ransomware podem não ser palavras conhecidas pela maioria das pessoas, mas representam um perigo que merece cada vez mais atenção. Os cibercriminosos utilizam e-mails, mensagens e ficheiros infectados para danificar, roubar ou sequestrar dados em sistemas digitais. Segundo uma estimativa da Comissão Europeia, o cibercrime é responsável por prejuízos de cerca de 5,5 bilhões de euros em todo o mundo por ano. Transportes públicos, centrais de energia, hospitais ou bancos, hoje praticamente tudo depende de tecnologias digitais sujeitas a ataques cibernéticos. Combater essas ameaças é uma missão que exige diferentes estratégias. É sobre este tema que nos fala Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Podemos olhar para o conceito de cibersegurança como um sentimento percepcionado de segurança ou insegurança na utilização da tecnologia, ou seja, na utilização do ciberespaço e das ferramentas que o compreendem. O conceito tem vindo a ganhar relevância pela quantidade de incidentes que decorrem de ataques informáticos que provocam exatamente esta indisponibilidade ou esta disrupção em serviços que são essenciais para o nosso dia-a-dia. Ou seja, o que acontece é que o digital é cada vez mais presente na nossa vida. Uma grande parte daquilo que fazemos é intermediada pelo ambiente digital e, obviamente, temos que trazer resiliência, temos que trazer resistência a este ambiente digital para poder usufruir das grandes vantagens que ele traz. O quadro de ameaças é bastante dinâmico. A pandemia foi uma espécie de digitalização forçada, ou seja, essa densidade acelerou de uma forma mais pronunciada, veio aumentar esta superfície de exposição e veio criar uma série de oportunidades para alguns agentes de ameaça, nomeadamente aqueles que estão associados ao ganho financeiro, ou seja, o cibercrime organizado. Vimos claramente um grande incremento dos esquemas de phishing com narrativas associadas ao fenómeno da pandemia. Portanto, deixamos de ter os esquemas de phishing associados apenas à fraude bancária e passamos a ter esquemas de phishing associados, por exemplo, a entregas postais, a serviços de streaming de vídeo. Porquê? Porque, de facto, os padrões de utilização do digital alteraram-se sobremaneira durante este período. Do ponto de vista de políticas públicas, temos aqui um leque relativamente largo de medidas que contribuem para prevenir e recuperar melhor deste tipo de ataques informáticos. É importante o país, e Portugal tem um quadro nacional de referência para a cibersegurança, tenha um corpo de medidas, de controlos que possam ser adotados pelas organizações. E depois temos a componente do desenvolvimento de competências. Desenvolvimento de competências no cidadão comum, descomplicando a cibersegurança, dando aquilo que são as bases para um comportamento seguro na utilização da tecnologia, aquilo que designamos de ciberhigiene, e depois desenvolver competências para termos mais especialistas, aqueles que de facto implementam as medidas, as tecnologias, os processos que visam assegurar a segurança da informação na sua plenitude. Garantir a segurança digital num campus universitário não é uma tarefa simples. Uma população académica numerosa, diversa e rotativa está em constante interação com setores governamentais, empresariais e outras instituições de ensino de todo o mundo. Essa comunidade é responsável pela produção de um enorme volume de dados resultantes da investigação e de materiais de propriedade intelectual. Na Universidade de Aveiro, o Gabinete de Cibersegurança atua em diferentes vertentes, como a investigação, a operação de sistemas de defesa e a formação para as medidas a adotar em ambientes digitais. João Paulo Barraca dá-nos a conhecer este gabinete.
O Gabinete de Cibersegurança tem várias dimensões. Tem uma dimensão operacional e de apoio da instituição para melhorar a sua resiliência. Portanto, em coordenação com a reitoria, em coordenação com os STIC, em coordenação com todos os players que desenvolvem softwares, desenvolvem soluções, interagem, existe então esse apoio operacional. E existe uma parte relacionada com a formação. Portanto, apoio e integração de tudo o que são atividades de formação na universidade. No âmbito da segurança é muito difícil encontrar dados, é muito difícil ter acesso a plataformas e nós aqui, na prática, juntamos a capacidade de ter as plataformas com a necessidade de usar estas plataformas para a formação. O que é necessário para uma instituição ter o mínimo de segurança nos dias de hoje, cumprir minimamente com a lei, é, se calhar, gigantesco, ou seja, e a maior parte das instituições não tem capacidade, não tem os orçamentos, não tem capacidade de o fazer. O Gabinete também apresenta-se como uma plataforma de prestação ou fornecimento de serviços de auxílio a outras entidades. Estamos a falar de entidades de ensino superior, podemos estar a falar de municípios, na esfera da administração pública, para que nós, em conjunto com outras universidades, possamos auxiliar instituições mais pequenas ou com outras dimensões a promover a melhor segurança. O Gabinete colabora com as autoridades sempre que isso é pedido, quer reativamente, ou seja, respondendo a pedidos. Podemos estar a falar de autoridades como polícias, mas podemos estar a falar de entidades governamentais, como o Centro Nacional de Cibersegurança, que periodicamente fazem pedidos específicos relativos a alguns indicadores ou algumas políticas que pretendam aplicar ou que nós devemos ter a respeito. E isso existe um canal contínuo de colaboração com eles. Os ataques mais comuns às instituições são ataques que exploram ou sistemas que não estão atualizados, ou as pessoas. O Gabinete de Cibersegurança protege as pessoas mais vulneráveis, em vários sentidos. Existe uma dimensão que é muitas vezes usada de auxílio direto, ou seja, as pessoas chegam a nós e pedem opinião ou ajuda, num caso algo que consideram suspeito, ou até, por exemplo, em páginas de projetos e de serviços que estejam a ser feitos aqui internamente, problemas técnicos específicos, isto é inseguro, ajudem-nos a melhorar a segurança deste sistema. Além disso, o Gabinete tem uma coisa chamada Security Operations Center, um equipamento, digamos assim, uma framework que existe no âmbito da cibersegurança, e o CSIRT, que é uma equipa específica, que tem duas funções. Observar grande parte das interações que as pessoas na academia têm. Portanto, e-mails, acessos, e sempre que existe algo que se considere que seja minimamente suspeito, é feita uma investigação. Caso nessa investigação se determine que existe algum risco para a instituição, e existe o risco de uns dados privados serem danificados, existe um risco para a pessoa, ativa-se a equipa de resposta a incidentes e, tipicamente, a pessoa vai ser contactada, vai existir um auxílio no sentido dela evitar o comportamento e, no caso de existir uma malware ou o que é que seja, de recuperar a informação ou de recuperar o acesso ao computador. As instituições de ensino superior, do ponto de vista da cibersegurança, têm um desafio, eu acho que é gigantesco, que é são muitas pessoas com interesses muito distintos, temos alunos, temos TAGs, docentes, investigadores por aí fora, com padrões de utilização muito distintos, que vêm de países muito distintos, o que significa que cada um traz as suas aplicações nas suas línguas por aí fora. Nós, do ponto de vista do SOC, tentamos seguir, acompanhar, determinar se é malicioso, se não é malicioso, tomar as medidas, reportar, ajustar até, muitas vezes de forma indireta, os filtros da firewall, os filtros do spam, de forma que simplesmente as pessoas deixem de receber aqueles conteúdos maliciosos e por aí fora. À medida que a tecnologia avança, processos que foram realizados durante séculos através de ferramentas tangíveis, como o papel, estão a migrar para o ambiente digital. Mas em setores estratégicos da sociedade é fundamental garantir a máxima segurança desses novos processos digitais. Um exemplo são os contratos de transporte marítimo, o principal meio de distribuição internacional de mercadorias. O desafio é encontrar uma maneira segura de digitalizar esses processos. André Zucht e a sua equipa têm trabalhado para encontrar uma solução. A maior parte dos bens que circulam hoje no mundo passam pelo transporte marítimo e o transporte marítimo normalmente liga um exportador num local a um importador noutro local. E isto obriga à assinatura de um documento que se chama Bill of Lading, que envolve o exportador, o transportador marítimo e o importador. Este documento hoje em dia é um documento em 3 cópias em papel, em que uma das cópias tem que circular até ao destino para a mercadoria ser levantada do barco e que obviamente tem todos os problemas de transporte do próprio documento em papel, tipicamente em avião.
A Electronic Bill of Lading é a evolução natural da Bill of Lading, que passa pela digitalização do documento, não digitalização cópia digital, mas sim digitalização, processamento do documento todo no universo digital, e que tem como vantagem a circulação imediata entre origem e destino e também agilizar a própria manipulação do documento, que é um contrato de posse de mercadoria para terceiros, que, portanto, permite então fazer com que seja mais fácil gerir toda a circulação de bens que circulam através de meios marítimos. No âmbito da desmilitarização deste fluxo de documentos, é muito importante tornar esta Bill of Lading eletrónica, porque, por um lado, permite que ela circule instantaneamente entre a origem e o destino. Por outro lado, torna-se menos viável a existência de fraudes, torna mais ágil toda a parte de notificação, etc., dos receptores da mercadoria, quando é que o documento foi emitido, etc. E, portanto, esta procura da Electronic Bill of Lading tem já sofrido várias iniciativas. Uma outra solução que está agora um bocadinho mais na onda, tendo em conta também a atualidade da tecnologia, são as blockchains. Portanto, uma blockchain ou os sistemas de blockchain são sistemas em que permite terem a informação replicada por vários participantes na blockchain. Isto é muito interessante, mas há aqui uma série de problemas que se levantam, nomeadamente problemas de privacidade. Os negócios entre a empresa A e a empresa B não têm que ser do conhecimento público e quando se tem uma Bill of Lading estão lá envolvidas 3 entidades e elas estão claramente identificadas no documento, mas esse documento não é visível por toda a gente. Ora, quando nós trabalhamos com sistemas baseados em blockchain, naturalmente a informação não só fica persistente para a vida, nunca mais desaparece, como a informação tipicamente é exposta e, portanto, há problemas de exposição. Por outro lado, há outros problemas, que é o problema da escala. E o problema da escala é quem é que nós queremos que participe na blockchain, quem é que nós queremos que tenha capacidade para produzir documentos ou para modificar documentos que são colocados na blockchain. Portanto, a ideia aqui assim é, de alguma forma, criar um sistema que possa envolver várias entidades e possa crescer nas entidades que envolvem, mas também ter a capacidade de interagir com entidades que estejam fora do sistema, ou entidades que já tenham um Bill of Lading digital, mas suportada por outro sistema, portanto a interoperabilidade com outros sistemas, como também a capacidade de interagir com entidades que ainda usam Bill of Lading em papel e, portanto, capacidade também de interoperar com o sistema clássico baseado em papel. Este sistema de Bill of Lading eletrónico está a ser desenvolvido com base num trabalho que foi feito anteriormente pela Namael, que é uma empresa que se dedica a esta área da logística marítima, em parceria com a Universidade de Aveiro, no passado, e agora no âmbito do projeto Nexus, que é um PRR promovido pelo Porto de Sines, e que tem como objetivo também, como o Porto de Sines vai receber mercadorias via barcos, que participar neste projeto de interligação com os transportadores depois em terra, que podem ser tanto exportadores como importadores, para produzir então estas Bill of Lading eletrónicas. Sabias que a cibersegurança está entre as prioridades de investimento e investigação na indústria automóvel? A consultora Global Market Insights estima que os investimentos das grandes empresas do setor automóvel em cibersegurança vão atingir 1,8 mil milhões de euros por ano até 2030. O motivo de todo o investimento vem da crescente digitalização dos veículos, que estão cada vez mais conectados com sistemas computacionais e com a integração dos primeiros níveis de condução autónoma. Em França, a Renault trabalha em colaboração com a empresa Thales, que desenvolve ferramentas de cibersegurança para automóveis, como a encriptação de dados e aplicação de certificados digitais aos veículos. Na Alemanha, também a BMW tem uma parceria com a Upstream, outra empresa especializada em sistemas de segurança digital na cloud. Estão a ser desenvolvidas ferramentas de proteção para os computadores integrados nos veículos, aplicações de controle para telemóveis e estações de carregamento para carros elétricos. Mas apesar do investimento e investigação, a cibersegurança no ecossistema automóvel ainda é um campo repleto de desafios. Ataques recentes de hackers a sistemas de empresas das principais construtoras europeias e asiáticas têm aumentado o alerta no setor. Os desafios atuais na área da cibersegurança são imensos. O aumento significativo do número de dispositivos conectados e o desenvolvimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, fazem crescer o alerta em relação à segurança digital. O futuro é bastante desafiante. Temos vindo a assistir a um crescimento constante no número de incidentes. Isto coloca grande pressão, quer no Centro Nacional de Cibersegurança,
responsável pela componente de resiliência deste contexto, ou seja, de garantia da continuidade da atividade ou do negócio, quer do lado das restantes autoridades de combate ao cibercrime, como a Polícia Judiciária. Portanto, as novas tecnologias vão com certeza ser utilizadas também por estes agentes maliciosos. Estou a pensar em tecnologias como o 5G, como a computação em nuvem, como a inteligência artificial, como a blockchain ou como a computação quântica, que trazem novas oportunidades. Ou seja, qualquer tecnologia traz benefícios, tem grandes vantagens para a sociedade, mas é normalmente também aproveitada por agentes maliciosos para, digamos, explorar a vulnerabilidade humana. Vemos também já a automação dos ataques feitas por atacantes, ou seja, que vem colocar alguma pressão sobre quem está a defender as redes. É óbvio que do outro lado temos também a capacidade de automatizar a defesa para resistir a esses ataques, portanto, mas são novas tecnologias, há uma adaptação por parte de quem defende e há obviamente também uma exploração por parte de quem ataca, e esse é o grande desafio. Na sociedade do século XXI, o cibercrime é uma ameaça real e significativa. Os riscos podem ir de uma simples intromissão numa compra online até ao funcionamento de hospitais, sistemas financeiros ou a cadeia de energia de uma cidade inteira. Para garantir a proteção em ambientes digitais, é preciso informar e construir barreiras. A investigação científica é uma das importantes ferramentas neste processo de desenvolvimento da cibersegurança, que precisa de caminhar lado a lado com os avanços da tecnologia. Só dessa forma será possível garantir ambientes digitais estáveis e seguros. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.